Bem-vindos, jovens padawans, a mais um episódio do nosso Guia de Vingadores, a Queda até o Circo. Bom, para começar a leitura hoje, espero que vocês já tenham lido as edições que foi do primeiro vídeo. E eu vou entrar começando com Capitão América, o Soldado Invernal, tá bom? Mas antes de você ler ela, eu vou fazer uma recomendação. Eu quero que você vá lá, pegue o seu encadernado de Os Novos Vingadores e leia da edição 1 até a edição 3. Lembrando, isso é apenas uma recomendação minha, não é obrigatório. Por que eu estou recomendando? Porque nesse encadernado do Capitão América vai ter um personagem que vai ser, digamos, bem influente na história, que é o Ossos Cruzados. E ele tá solto, ele luta com o Capitão e tudo mais, não sei se não é spoiler porque isso é de boa, tá? Mas nesse encadernado, Os Novos Vingadores, ele tá preso no início do encadernado. Só que esse evento que ele está preso se passa antes desse. Então, por isso que eu estou recomendando a leitura das 3 primeiras edições e depois vou ler isso. Lá na frente eu vou recomendar quando é que você vai ter que voltar a ler o resto desse encadenado, beleza? Explicando, vai em Capitão América Soldado Invernal. Aqui a gente tem uma fase sensacional desse guia, tá? Se eu pudesse pegar, além dos Vingadores, que obviamente é o que provavelmente é o público aqui que está assistindo esses vídeos vai ler, eu recomendo o Capitão América, porque ele vai começar mais ou menos, se eu pudesse dar uma nota de 1 a 5, eu daria 4 para quase todos eles, até quando chega lá na frente que vai só subir e fica cada vez melhor. Então, de todos os personagens que eu li, que eu vou recomendar nesse guia, o que eu dou mais ênfase é o Capitão América da fase do Ed Breaker. Porque o Capitão América tá pistola, o cara tá batendo sem dó, entendeu? E o mais bacana, se vocês gostam do filme, é que ele bebe muito da fonte, tá? O Soldado Invernal, o Capitão América do Soldado Invernal, ele bebeu muito da fonte desse quadrinho. Então é bem bacana. Até mesmo se você não gosta muito do personagem, eu acho que vale a pena. Mas afinal, qual é a história dele? Bom, o Capitão América está lá, com os Novos Vingadores recém-formados, mais ou menos por aí, né? Está começando a formar os Novos Vingadores. Só que aqui tem pouca influência, não tem muita ligação com os Vingadores em si. E ele descobre que o Buck, lembra do Buck, o amiguinho dele? Tá vivo. Só que ele não tá do lado da galera boa, né? Então ele tenta descobrir o que aconteceu, como é que ele tá, por que ele tá fazendo tudo isso de ruim. E é basicamente ele correndo atrás do Buck, descobrindo coisas e enfrentando certos inimigos que eu não vou dar spoiler. Mas vale muito a pena, viu, galera? Recomendo demais. Nesse daqui eu dou nota 4, sem dúvida, porque ele ainda não tá excelente, ele vai ficar, beleza? Próximo encadernado, Guerra Secreta. Bom, Guerra Secreta é uma coisinha peculiar do nosso guia, porque eu diria que as consequências desse quadrinho é importante para o nosso guia, tá? Ele vai afetar o nosso guia diretamente, mas eu não recomendo muito. Primeiro, o desenho eu acho horrível, não curto muito. A narrativa também não é lá essas coisas. O roteiro é bom, tá? Mas o que basicamente é essa história? Uma frase que eu pensei muito é que os fantasmas do passado voltam a assombrar o presente. Eu acho que isso aí resume bastante, tá? Mas não tenho muito o que ficar falando dessa história. Mas eu vou dar um spoiler aqui, não tenho muito o que dizer, mas eu tenho que falar isso pra vocês decidirem se quer ou não. Eu não recomendo como história, eu acho até legalzinha. Se você tiver ela aí, ótimo, melhor ainda. Agora, se você está em dúvida se você quer investir ou não, eu recomendo não investir e apenas que você saiba que depois dessa história o Nick Fury não é mais o diretor da SHIELD. Eu não vou entregar o porquê que ele é, vou deixar apenas para quem for ler descobrir o porquê. Mas se você não quer adquirir o material e não acha ele necessário para sua leitura, apenas saiba disso. O Nick Fury não é mais o diretor da SHIELD ao final desse quadrinho e a partir disso ele vai ficar até como fugitivo. Beleza? No final das contas eu dou uma nota 3, porque a história em si é bacana, ela convence, mas a narrativa e principalmente o desenho, o traço, cara, eu odeio, muito ruim, beleza? Próximo encadernado, e agora sim, Os Novos Vingadores Motim.
Bom, de novo, se você não quiser ler a edição 1 até 3, tranquilo, é apenas uma recomendação minha por questões cronológicas. Se você não importa muito com essas coisinhas, esses detalhezinhos, tranquilo. Eu acho que isso aí não afeta muito. Mas, agora quando você for voltar a ler ele, mesmo para valer, você vai ler só até a edição 14. Isso é uma recomendação minha que para mim é obrigatório, tá? Por quê? Porque a última edição, a edição 15, ela é uma edição que se passa exclusivamente depois da Dinastia M, que vai ser o nosso próximo encadernado, tá? Então, é por isso que eu recomendo que você, recomendo muito que você leia até a edição 14. Se você não quiser ler aquelas 3 primeiras antes do Capitão e quiser ler agora, beleza. Mas a edição 15, lê depois de Dinastia M. Dito isso, aqui mostra por que o Bendis assumiu os Vingadores, tá? Depois daquela coisa que ele desfez os Vingadores, lá na queda, agora ele refaz, tá? Com personagens que para tentar alcançar um novo público que gosta, de, por exemplo, do Homem-Aranha, do Wolverine, que agora eles vão estar nos Vingadores constantemente, para tentar utilizar personagens que antes não eram muito bem vistos, como Luke Cage, Mulher-Aranha, era mais herói C e D, né? Então, agora vai ter mais popularidade. E também vai utilizar, por exemplo, o Sentinela. Não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse o super-homem da Marvel, tá? Só que, ao mesmo tempo que ele é poderoso, o cara é fodão, ele ao mesmo tempo ele é quebrado, velho. Ele é um personagem que não funciona, ele não consegue controlar os poderes. Ele tem um alter ego que tenta manipular ele e faz com que ele saia do controle. E é muito perigoso, tá ligado? E o bacana disso é que quando ele entra nos Vingadores, o Bendis vai tentando dar uma narrativa em que os Vingadores vão tentando consertar ele, de pouco em pouco, até que ele comece a fazer o bem junto com os Vingadores, sem perder o controle, que é o maior medo dele. Então, assim, pô, sensacional, 5 estrelas aqui, tá? Agora sim começa o guia dos Vingadores, digamos assim. Se antes era apenas uma minissérie para chamar a atenção, aqui é uma boa leitura, beleza? Próximo quadrinho do guia, esse daqui eu bato palma, tá? A minissérie Dinastia M, aqui a edição que eu tenho são as mensais de banca, mas tem, tá? Encadernados tanto pela Salvat como a Panini. Cara, isso aqui não tem palavras, é uma minissérie sensacional, ele volta com os mutantes. Que pra quem já leu lá Os Vingadores a Queda, vê que a Wanda tava meio desequilibrada e tudo mais, e nesse quadrinho ela faz uma merda maior ainda. Ela transforma um mundo onde os mutantes agora são soberanos aos humanos, e todo mundo respeita eles e tudo mais, e tenta meio que manipular também os ideais, ou então tipo, os sonhos das pessoas, mas às vezes não é bem assim, né? Algumas pessoas não gostam muito bem de viver nesse mundo ideal, tá? Isso daqui vai ter uma grande consequência lá na frente no guia. Boa parte do guia isso aqui vai gerar consequências, tá? Para quem gosta do Aranha, cara, depois o Aranha fica bem deprê. Vocês vão descobrir o porquê depois de ler isso daqui, mas é bem interessante o quanto isso daqui vai afetar alguns personagens, tá? E o final, assim, pra mim o final é disparado a melhor coisa dessa minissérie, que a Wanda fala uma frase que, pô, arrepia no finalzinho, assim, e faz a diferença. Você fala assim, caraca, isso aqui merecia realmente um encadenado aí pra coleção, tá? Nota 5, sem dúvida, desenho impecável, roteiro principalmente impecável, muito bom. Leu Dinastia M? Agora você volta lá para os Novos Vingadores do Motim e finaliza sua leitura além da última edição, beleza? Agora, o nosso último encadenado do vídeo de hoje vai ser o nosso polêmico Homem de Ferro Extremis. Cara, então, falando uma coisinha rápida para vocês, essa história aqui do Homem de Ferro, ela é muitas vezes recomendada em vários guias aí, ao longo de blogs e YouTube, que ela é recomendada lá antes de alguns encadenados que eu mostrei. O que eu estou mostrando agora é que, por toda a minha leitura que eu fiz, eu corrigi esse guia e, para mim, por mais que o tempo de publicação bata com outras que sejam mais novas, né? Essa daqui, para mim, se passa exclusivamente depois de todos esses encadenados,
porque o Homem de Ferro cita os Vingadores como se eles existissem, ou seja, depois de os Novos Vingadores Mortinho. Beleza? Bom, cara, dito isso, tem coisas boas e ruins para falar desse encadenado. Ele vai ter novas tecnologias, vai ter... Assim, eu não vou falar, eu vou dar spoiler, mas depois desse quadrinho, lá na frente, vai abordar meio que poderes nanotecnológicos que ele vai adquirir aqui, né? Então, eu acho que é importante por causa disso. Se você gosta desses detalhezinhos, como é que o Homem de Ferro começou a ter isso, de onde é que surgiu isso, bom, algumas coisas da armadura que vai ter lá na frente, detalhes, tá? Nada demais, mas vai ser refletido aqui. Quais são as coisas ruins? Cara, as coisas ruins, a primeira coisa é o desenho, eu não gosto. Pra mim é um desenho muito de videogame, meio antigo, tá? Eu acho bem bizarro o traço desse quadrinho. Tem muitas referências com o Homem de Ferro 3, Homem de Ferro 1, tá? Tem uma referência aquela do Homem de Ferro 1 que ele pega na luta final, ele segura o carro e usa o propulsor do peito. Ele faz exatamente isso aqui, igualzinho. No Homem de Ferro 3 também, que o cara gosta do fogo lá, o mandarim do Homem de Ferro 3, que não tem nada a ver. Cara, os putos que usam Extremes aqui, que é realmente um soro, uma parada assim, cara, o cara realmente joga, ele realmente solta fogo pela boca. Eu fiquei de cara, eu achei que aquilo ali era criação de Hollywood, saca? Mas não, tem no quadrinho. Então, tem essas peculiaridades que quando você lê esse quadrinho, pô, te remete umas coisas legais, interessantes, né? Mas, dito isso, não tem muito além. Então, o que eu recomendo é apenas por meros detalhes, tá? Porque ele vai ter uma nova armadura, ele vai ter meio que poderes nanotecnológicos. Eu não vou falar que é poder, porque depende muito da tecnologia da armadura. Mas nesse quadrinho eu acho até exagerado como eles usam isso, tá? Porque lá na frente eles não usam tão exagerado que nem aqui. Mas isso se reflete sim em quadrinhos futuros. E é isso aí, cara. Não tem muito além. Então eu não diria que é obrigatório pro guia, tá? Se você já tiver, ótimo. Se você achar numa promoção, tudo bem, eu acho ok. Mas se não for necessário aí na sua carteira, eu não recomendo, assim, como obrigatório para o guia, tá? Mas fica na próxima posição do guia. A minha nota é 2, porque eu realmente não achei lá essas coisas. Beleza? Então, finalizando nosso segundo vídeo aqui, e a gente se encontra lá nos próximos. Se você não tem algum desses que está querendo adquirir, dá uma olhada aqui nos links de novo. Já deixa sua curtidinha, por favor. Não exatamente para mim, mas para outras pessoas que querem saber desse guia, porque isso aqui é uma parada que eu acho que muita gente tem curiosidade e gostaria de saber, beleza? Então, se você tem um amigo que estava querendo saber sobre esse guia aí, compartilhe também, beleza? Valeu, gente. Um abraço.